Paz seja com todos. Pode se assentar. Abre no salmo. Pode sentar. Tudo bom? Primeiro, tá? Glória a Deus. O salmo primeiro, ele abre o início, né, irmão? Tudo começa pelo salmo primeiro. De 150 salmos, tudo inicia no salmo primeiro. Você tem andado no salmo primeiro? Você está andando no salmo primeiro? Para você andar no irmão, andar no salmo primeiro é renunciar, irmão. Tem que ter renúncia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu anotei aqui, apóstolo. Marca aí, apóstolo. Deixa você pegar a caneta aí. É o tema da mensagem, tá, apóstolo? Ok. Marca aí, ó. O homem que não anda na cabeça daqueles que não servem a Deus. É o tema da mensagem. O homem que não anda na cabeça daqueles que servem a Deus. Porque quem anda pela cabeça dos outros, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O homem que não anda pela cabeça daqueles que servem a Deus. Se você é servo de Deus, você não pode andar pela cabeça daqueles que não servem a Deus. Que não tem compromisso com Deus, irmão. Que não tem compromisso com a palavra. Que não é batizada nas águas, que não serve a Deus, irmão. Ou é crente ou não é crente. Ou serve a Deus ou não serve a Deus. Malaquias 3,18. A diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. Glória a Deus. Esse aí foi o problema do profeta Malaquias. Porque tinha muita gente que naquela época do profeta Malaquias falava que servia a Deus, mas não servia a Deus não. Ela não servia a Deus. Ela só tinha aparência de que servia a Deus. Mas o coração estava distante. As obras que ela fazia não condiz com aquilo que ela falava. Veja. Por isso que eu quero ler o versículo 1. Olha o que diz, igreja, o versículo 1. Ó. Bem-aventurado o homem ou a mulher que não anda segundo os conselhos, olha, dos ímpios, nem se assenta, nem se detém no caminho dos pecadores, não se assenta nas rodas dos escarnecedores, irmão. Hoje é difícil. Hoje está muito difícil saber quem é de Deus e quem não é de Deus. Hoje é difícil você ver se aquela pessoa é serva de Deus e é servo de Deus. Porque muitas vezes ela está dentro da igreja, depois que sai da igreja, irmão, ela vai se assentar na roda dos escarnecedores. Pessoa que fica escarnecendo e falando mal da obra de Deus. Falando mal da igreja do Senhor. Glória a Deus. Irmão, eu não posso se assentar. Eu não posso ter. Ó, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ah, meu amado, o ator de Hollywood é exemplo para mim. O ator da novela é exemplo para mim. A atriz da novela, claro que não é exemplo não. Essas pessoas nem servem a Deus. Nem tem o Espírito de Deus. Nem tem a presença de Deus. Eu vou se assentar junto com essas pessoas que nem servem a Deus, amado. Bem-aventurado é o homem. Bem-aventurado é uma pessoa que é feliz. Olha só. Não pega conselhos dos ímpios, mas o meu conselheiro está aqui, não é a palavra de Deus. Tem coisa melhor? Tem coisa melhor? Glória a Deus. Mas a pessoa, pastor Pedro, ela deixa a Bíblia aberta e ela vira as costas. A Bíblia está aberta. A Bíblia está aberta, chamando ela, mas ela vira as costas para a palavra de Deus. E não pega conselho aqui. Glória a Deus! Tem conselheiro melhor que a palavra de Deus, irmão? Não existe. Não existe. Quando você abre a Bíblia para ler, é o próprio Deus falando com você, irmão. Você pode ver quando você abre a Bíblia para ler, igreja, ó, presta atenção. Quando você abre a Bíblia para ler, pastor Pedro, o autor, ele está presente ali na hora. Eu abri a Bíblia para ler aqui para vocês.
mas Jesus está presente aqui. Você pode ler qualquer outro livro, o autor não está presente. É o único livro que você abre para ler que o autor está presente. Pai, Filho e o Espírito Santo está presente aqui nesse culto, nessa reunião. Quando você abre lá no seu trabalho, quando você abre a Bíblia lá na sua casa para ler, Deus está presente ali naquele momento. É de Deus nessa manhã. A gente precisa se alimentar da palavra de Deus. É da palavra do Senhor que a igreja precisa se alimentar. Glória a Deus. Não sei se, eu não lembro se foi o pastor Pedro ou o pastor Pedroso falou que a igreja está nua. Está nua. Nua espiritualmente, e é verdade, irmão, porque não tem mais o revestimento da palavra. Glória a Deus. É tanta apresentação, né, irmão? É coral disso, é coral disso, é coral daquilo, e apaga as luzes, aí começa aquele rodopiou de um monte de luzes rodando, irmão. E a palavra de Deus escondida. A palavra de Deus escondida lá no dentro de uma gaveta. Aí na hora da palavra não tem tempo. Ô irmão, já apresentaram tantas coisas aqui, irmão. Já fizeram isso, já fizeram aquilo. Agora nós vamos fazer uma oração e dar a benção final, porque no outro culto nós pregamos a palavra. Oh Deus! Glória a Deus! E é assim, glória a Deus. Infelizmente, eu já fui na igreja diante de Deus. Deram fitinha, deram sal, deram azeite, uns 10 envelopes, mas a Bíblia não abriu para ler. Eu estou falando porque eu fui. Eu experimentei, eu fui. Eu tinha ido num determinado lugar, eu vi que a igreja estava aberta, falei, vou dar uma entrada aqui. Entrei lá, fiquei sentado lá, deram tanta coisa, irmão. Mas a palavra de Deus não abriu, gente. Meu Deus. Estou falando um negócio que eu vi. Você não precisa ir muito longe, não. É só você ir em algumas igrejas aí que você vê. É tanta apresentação de a palavra de Deus. Cadê a palavra de Deus? Não tem a palavra de Deus que alimenta a alma. Alimenta o faminto. A pessoa passa a semana toda trabalhando, aí vem para a igreja querer se alimentar da palavra, se encher da palavra de Deus, e não tem. Não tem pessoas preparadas, capacitadas, pessoas que lêem a palavra de Deus para passar para aqueles que estão ouvindo aí. Glória a Deus. Eu, quando eu vou para a igreja, eu quero ouvir a palavra de Deus. Para mim, o mais importante é ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. O mais importante é ouvir a palavra de Deus. Às vezes eu vou na igreja do pastor do apóstolo, do pastor Pedroso. Eu vou lá para ouvir a palavra de Deus. Você prega. Glória. Do pastor Pedroso é a mesma coisa. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, tem que ter, irmão, tem que ter a palavra de Deus na casa do Senhor, irmão. Tem que alimentar as ovelhas, igreja. O que sustenta a igreja é a palavra. O que sustenta a igreja é a palavra. Põe 1 Pedro capítulo 4, versículo 11, depois nós voltamos para lá, porque eu quero mostrar algo para a igreja. 1 Pedro 4, 11, eu sei de qual esse versículo, mas eu quero ler juntamente com vocês. Olha o que diz, ó, 1 Pedro 4, 11, igreja, ó. Ó, olha aí, ó. Se alguém falar, fale o quê? Se alguém... Eu vou subir aqui para falar o quê? De futebol? De política? Eu vou subir aqui para falar de quê? Do Bolsonaro? Do Lula? Eu tenho que falar segundo a palavra de Deus. É isso, igreja. Hoje você vai nas igrejas, só fala de Bolsonaro, só fala de Lula em cima dos altares, e a palavra de Deus não fala, irmão. Glória a Deus, é segundo a palavra de Deus, que é para mim falar, em nome de Jesus. E se alguém administra, admite segundo o poder de Deus. Não pode ser um administrador, um pastor carnal.
que não tem intimidade com Deus, nem com a palavra e nem com o poder de Deus. Ele tem que administrar a igreja dele, mas cheio de autoridade, cheio de poder de Deus e cheio do conhecimento da palavra de Deus. Está falando ali. Para que em tudo seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence toda a glória, poder. Glória a Deus, segundo a palavra de Deus. Segundo, aquele que fale segundo o que está escrito aqui. É o que está escrito aqui, eu tenho que falar o que está escrito aqui. Glória a Deus. Eu não tenho que falar o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero, mas é segundo a palavra de Deus. Olha que Pedro está falando. Se alguém falar, fale segundo as palavras do Senhor. Glória. O pastor Pedro tem que subir no altar da igreja dele lá, onde é que ele está na frente, e falar segundo a palavra de Deus. Glória a Deus. Pastor Pedroso, o apóstolo, o servo de Deus, ele tem que abrir a Bíblia e falar segundo a palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus diz isso. Goste sim ou goste não, tem que falar segundo a palavra de Deus. Glória a Deus, você prega, o resto é com Deus, irmão. Você prega, o resto é com Deus. Goste sim ou goste não, é com Deus. É dessa maneira. Aleluia. Glória a Deus. Bota no salmo. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Eu prego segundo a palavra de Deus. Eu não prego para agradar segunda pessoa X, segunda pessoa Y. Não, eu prego para agradar a Deus. Mesmo que me jogue pedra. Mesmo que me jogue pedra. Glória a Deus. Aí eu vou sair todo apedrejado, mas eu fiz a vontade do Senhor. Eu fiz a vontade de Deus. Glória a Deus. Mesmo que não goste de mim. Meus dois filhos gostando de mim, minha mulher gostando de mim, tá bom. Isso que importa. Pra mim, meu Deus, gostando. Minha mulher e meus dois filhos gostando de mim, eu tô um pouco me lixando. Se não gosta de mim, glória a Deus. Isso é mais importante para mim, irmão. Eu aprendi uma coisa, irmão. Fale a verdade. Doe o que doer. Glória, por isso que até hoje eu estou em cima dos altares aí, pregando. Porque eu prego a verdade. Se for para me subir aqui em cima para ficar inventando um monte de invenção, de mentira, nunca mais eu subo aqui, irmão. Nunca mais. Eu já falei até para minha mulher. Se um dia eu fizer coisa errada, Deus vai me tirar de cima dos altares. Eu estou aqui em cima por enquanto porque eu estou fazendo certinho. Mas se eu fizer coisa errada, Deus me arranca daqui. A obra é dele. Tudo é dele. Glória a Deus. Bem-aventurado o que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho. Pecadores, hoje mesmo está falando que estão Pecadores. Eu não sou mais pecador. Eu peco, mas eu não vivo mais no pecado. Igual eu vivia nos caminhos dos pecadores há 20 anos atrás. E nem se assento na roda dos escarnecedores. Você está lá na rodinha lá. A roda de homem, você sabe, é só futebol e mulher. Roda de homem é só futebol e mulher, irmão. Eu vivi nisso. A rodinha nossa lá, na época, era só futebol e mulher. Só coisa errada. A rodinha dos escarnecedores. Ali não é mais para mim, mais. E a coisa mais ruim é o crente, que é uma pessoa santa, ficar assentado na mesa dos escarnecedores ou na roda dos escarnecedores. E é isso que eu quero mostrar para vocês, que é muito terrível. É horrível você ficar sentado na roda dos escarnecedores, que fica criticando a igreja, que fica escarnecendo contra a obra de Deus. E é isso que eu quero mostrar para vocês em 2 Reis, capítulo 2. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 2, pastor. Glória a Deus. Versículo 23. Porque o escarnecedor, ele só fica fazendo piadinha das igrejas. Ele fica só fazendo piadinha da igreja, falando mal da igreja.
do Senhor Jesus Cristo. E Gálatas 6, 7 fala: tudo que o homem semeia, ele vai colher. Glória a Deus. Olha o que diz, igreja, ó, presta atenção. 2 Reis 2, 23. E então subiu dali a Betel. E subindo pelo caminho, uns meninos, ou um jovem, ou alguns homens, saíram da cidade e faziam o quê? Dizendo: Sobe, sal. olha, Sobe, cal. tá vendo? O jovem zombando de um profeta de Deus. Você viu? Subiu alguns jovens, que falam que é 42 jovens ali, zombando das coisas de Deus, zombando do profeta, porque o profeta era careca. O profeta era careca, ficava zombando do pastor, ficava zombando do profeta de Deus, porque o profeta Eliseu, ele estava carequinha. Eles começavam a zombar da obra de Deus, zombar do profeta de Deus. Aí de repente o que aconteceu? Foi no versículo 24. Olha o que fala: e virando-se eles para trás, os ouviu e os amaldiçoou no nome do Senhor. O profeta Eliseu ouviu. E a gente ouve, meu. Tem gente que fica zombando da gente, a gente escarnecendo das coisas de Deus. A gente ouve. O profeta Eliseu virou para trás e viu os caras escarnecendo, zombando dele. E ele fez o quê? Amaldiçoou aquele jovem. Jogou uma praga sobre aquele jovem. Porque aquele que te abençoar será abençoado, pastor Pedro. Glória a Deus, é verdade. Aquele que te abençoar, pastor Pedro, será abençoado. Glória a Deus. Mas aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado pelo próprio Deus. É verdade. O próprio Deus vai amaldiçoar. Deus é fiel. É isso. Ó, e então, duas ursas saíram do bosque e despedaçaram 40. Olha, na mesma hora que o profeta Eliseu amaldiçoou, saiu duas ursas e esbagaçou aqueles 42 jovens. Você viu o que aconteceu? Deus é Deus. Para escarnecedor que fica zombando da obra de Deus, escarnecendo do servo de Deus, para aquele escarnecedor que fica fazendo piada com as coisas de Deus, tem duas ursas separadas por Deus. Na hora certa a ursa vai vir e vai devorar ela, vai devorar eles. Glória a Deus. O escarnecedor tem duas ursas separadas. Para o escarnecedor que fica criticando, que fica falando mal das coisas de Deus, do profeta de Deus, tem ursa separada. E na hora certa Deus vai ordenar as ursas que ataquem e esbagaçem. Glória a Deus. Estava zombando do profeta porque o profeta era careca. Estava zombando do profeta porque o profeta era careca. O profeta Eliseu era calvo. Era careca. Hoje eles outros falam que é aeroporto de mosquito, né? Que eles falam quando a pessoa é careca. Apóstolo. Glória a Deus. Você viu o que aconteceu, irmão? Versículo 25. Glória a Deus. Saiu as ursas, esbagaçou, veio duas ursas. Na hora e matou todo aquele jovem lá que estava zoando com as coisas de Deus, com o profeta de Deus. Olha o que diz. E dali foi para o Monte Carmelo, de onde voltou. O homem é profeta de Deus, irmão. O homem vivia nos montes, em comunhão com Deus. O profeta Eliseu estava em missão. O profeta Eliseu estava fazendo a vontade de Deus. Estava andando ali. Aí aqueles jovens zoando pelo profeta, porque ele estava com as roupas diferentes, com as vestes com pele de camelo, fazendo missão, fazendo a obra de Deus. E os ímpios lá, os escarnecedores zoando, dando risada do profeta. Ah, o careca lá. Morreu os 42, na hora ali. Estava com vestido de pano. Glória a Deus. Opa, pastor. Estava com vestido de pano. Oh, Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Foi esbagaçado, meu irmão. Por isso que, volta lá para o Salmo 1, versículo 1. Glória a Deus. Salmo 1, versículo 1. Por isso que ele fala, o finalzinho do versículo 1 fala, nem se assenta.
Na roda? Os escarnecedores. Se eu sou crente, para que eu vou sentar nas rodas dos escarnecedores, irmão? Eu sou crente, eu sou servo de Deus. Eu prego a palavra de Deus, eu tenho o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 33, que a mais conversação corrompe os bons costumes. Eu sou servo de Deus. Eu vou sentar na mesa que só tem má conversação. Só tem coisa errada ali que eles estão falando. Eu não posso se sentar na roda dos escarnecedores. Tá entendendo, pastor Pedro? É crente e depois entra na roda dos escarnecedores e começa a contar piadinha também. As piadinhas santas, as piadinha evangélica que tem, né? Tem até uma pessoa que fala que é servo de Deus na internet, só fica contando piadinha. Sangue de Jesus tem poder, irmão. Sangue de Jesus tem poder. Glória a Deus. O ímpio, ele vai para outro lugar que vai o servo de Deus. O ímpio não tem nada a ver com o servo de Deus. Põe no Salmo 10, versículo 13. Salmo 10, versículo 13. Glória a Deus. Vou mostrar para a igreja. Não tem nada a ver. O ímpio não tem nada a ver com Deus. Olha o que diz o Salmo 10, versículo 13. Porque blasfema o ímpio. Está vendo aí, irmão? O ímpio blasfema de Deus. Dizendo no seu coração, tu não. Ele blasfema. O ímpio, ele fica blasfemando contra Deus aí fora. Fica blasfemando, falando mal de Deus, falando mal das coisas de Deus. Olha para onde o ímpio vai. 2 Pedro 2, 9. O ímpio blasfema de Deus, irmão. Ele tem crente que ele vive igual o ímpio, né? Infelizmente tem crente que ele vive igual o ímpio. Olha para onde vai o ímpio. Ó, assim sabe, o Senhor livra da tentação os piedosos, os tementes a Deus, e reserva o injusto, que significa o ímpio, para o dia do juízo, para ser o quê? Esse castigo aqui é o castigo eterno. Vai ser castigado eternamente aquele que blasfema contra as coisas de Deus, que blasfema contra a obra de Deus. Olha, você está vivendo o Salmo 1, irmão? Você tem que viver o Salmo 1. Olha, e o capítulo 1 desse salmo aqui não fica massageando ninguém não dá massagem para ninguém não. Já começa o capítulo 1 daquele jeito, irmão. É 150 salmos, e esse aqui já começa exaltando, arrebentando mesmo. É a Bíblia, a palavra de Deus. Pode voltar para o salmo. Glória a Deus. A igreja é do Senhor, irmão. Quem saiu aquela palavra, soltou. Volta para Tiago 3, capítulo 3. Desculpa aí. Quem está na frente da igreja pode ser falho. Às vezes ele solta uma palavra sem querer ali. E é isso que eu queria falar. Tiago 3, versículo 2. Tiago capítulo 3, versículo 2. Verso 2 fala assim, ó. Porque todos tropeçam. Eu tropeço. Eu posso falar algo que machuca a pessoa, mas eu vou lá e peço perdão para ela. Peço desculpa porque eu falei aquilo ali sem pensar. E se alguém não tropeça na palavra, tal é perfeito varão e poderoso para também refrear todo. Então, irmão, não tem homem que não erra em palavra. Não tem um ser humano que não erra em palavra. Glória a Deus! Nós erramos em palavra. Mas nós também somos humildes o suficiente para reconhecer que eu soltei aquela palavra sem querer, sem pensar. E eu vou e peço perdão, me desculpe. Pode voltar para o Salmo primeiro. Glória a Deus. Glória a Deus. Está entendendo? Rapidinho, que daqui a pouco eu já vou concluir aqui. Versículo 2. Verso 2.
Glória a Deus. Versículo 2, ó. Antes tem o seu prazer, o quê? Na lei do Senhor. E na sua lei medita. Dia de noite. Essa semana você meditou em algum versículo? Essa semana você leu pelo menos um versículo? Hoje é sábado. Você leu, irmão? Não mente para mim não, que você está mentindo para Deus. Pastor, eu não li não abri a Bíblia não. Mas na televisão eu fico o dia todo na televisão. Principalmente aqui. Se a gente lesse a Bíblia quando a gente fica no celular, nossa, a gente ia ser bem de Bíblia, né? Medita de dia e de noite. A pessoa não medita nem de dia, nem meio-dia, nem à tarde, nem à noite ela não medita. Porque de manhã já tem na mente dela aquele programa de televisão que ela não pode perder. Meio-dia já tem aquele programa de televisão. À tarde já tem aquele programa de televisão na mente dela. À noite já tem aquele programa de televisão que ela sai do culto correndo para não perder o jogo de futebol ou aquela novela. E não medita de dia e de noite. Aí eu pergunto para você, me fale pelo menos um versículo da sua mente agora. Não sabe. Glória a Deus. É estreito na glória a Deus. Eu estudei a Bíblia com o pastor Ismael, que está lá em São José do Rio Preto. Antes era do lado da faculdade Uniban, ali na estrada do Campo Limpo. Estudei com o Ismael 3 anos. Aí um dia ele pegou todo mundo de surpresa. Tinha uma lousa lá, ele estava todo mundo sentado igual você estava aí. Aí ele pegou um negócio de giz, deu um giz para cada um. Aí nós não entendemos. A gente não entendeu porque ele deu um giz para cada um. Aí ele falou, agora eu quero que você vá lá, coloca 5 versículos que você tem guardado na sua mente. Diante de Deus, só levantou eu. Ô, glória, aleluia. Ele me chamava de cabeça de Bíblia lá. Sempre quando ele fazia as coisas, ele falou, pastor Israel não, deixa ele fora. Porque é falta de interesse também pelas coisas de Deus, irmão. Eu não preciso de uma mansão, não. Eu não preciso de um carrão importado. Eu não preciso de uma casona. Não, eu preciso é disso aqui. Isso aqui! Jesus disse em Mateus 22, versículo 29. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Foi Jesus que disse. Mateus 22, versículo 29. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. O pastor não pode ter só o poder e não ter as Escrituras. O pastor não pode ter as Escrituras e não ter o poder de Deus. O pastor tem que ter as Escrituras e tem que ter o poder de Deus. Senão ele está incompleto, como Jesus falou, irmão. Glória a Deus. Ele tem que ter os dois. Ele tem que ter o poder e tem que ter as Escrituras. Glória a Deus. Glória a Jesus. Tem que ter os dois. Põe no versículo 3. Medita de dia e de noite. Já vou terminar, Pedro, tá? Medita de dia. Vou terminar nesse versículo aqui, ó. Pois será como a árvore plantada junto. Sabe o que eu quero dizer para você? Se você estiver plantado no lugar certo, você vai dar fruto no momento certo. Se você estiver plantado no lugar certo, você vai dar fruto no momento certo. Glória a Deus. Olha, ao seu tempo e as suas folhas não cairão, mas vai prosperar. Glória a Deus. Você não vai ser igual folha seca, levado com o vento para um lado e para o outro. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Vou terminar em Mateus, capítulo 15, versículo 13. Glória a Deus. Eu não vou até o fim não desse salmo, porque é muito duro. Glória a Deus. Já falta 15 minutos. Mateus 15, 13. Olha o que Jesus falou. Foi Jesus que falou, tá, irmão? Ele, porém, respondendo, diz: toda a planta que o Pai Celestial será o quê?
Glória a Deus. Se foi Deus que te plantou lá, irmão, quer o pastor, quer o bispo, quer o apóstolo, você vai prosperar lá, você vai crescer lá. Foi Deus que te plantou lá, você não vai ser arrancado, porque foi Deus que colocou naquele lugar. Foi Deus que te colocou naquela obra. Agora a planta que Deus não plantou vai ser arrancado. Vai vir um vento, vai vir a tempestade, vai vir os problemas, vai vir as dificuldades, ele vai sair. Vai ser arrancado. Glória a Deus. Porque ele não está ligado na videira verdadeira que é Jesus Cristo. Ele não está ligado na videira. Glória a Deus. Mas nós estamos ligados na videira que se chama Jesus Cristo. Nós somos o ramo. Quando você está ligado na videira, você vai crescer, vai prosperar, porque você é o ramo e Jesus é a videira. Aleluia. Você vai prosperar. José mesmo sendo escravo na casa de Potifar, prosperou. Gênesis 39, versículo 2, versículo 3, versículo 5 e versículo 23 de Gênesis 39. Tudo que José fazia prosperava. Sendo escravo no Egito, prosperava, porque a Bíblia fala, porque o Senhor era com ele. Mesmo ele sendo vendido, escravo na casa de Potifar, o Senhor era com ele. Gênesis 39, verso 2, 3, 5 e versículo 23. O Senhor era com ele. Glória a Deus. O Senhor é contigo, amigo. O Senhor é com você. Deus é com você. Se você estiver plantada no lugar certo, você vai dar fruto no momento certo. No nome de Jesus, amém? Quem crê? Então aplaude o Senhor. Aplaude o Senhor. Porque Ele merece, em nome de Jesus. A palavra diz que quem é muito dado é muito cobrado. Irmã Cris, vem orar pela saída do pastor Israel. Pai, aqui eu oro pelo pastor Israel. Que palavra maravilhosa, tremenda. Como que Deus usou ele puramente, Pai. Usa ele mais, Pai. Tu sabes que muitas vezes a gente está precisando de uma palavra do Senhor, mas muitas vezes a gente mente e fala que não é nada disso, que não é porque o Senhor vai falar que eu vou mudar, mas a gente muda e eu mudei. E eu sou grata a Deus pela palavra que Ele pregou hoje, que o Espírito Santo falou na vida dele e na vida de todos que estão aqui, Pai. Nessa manhã, Pai, antes do meio-dia, Ele falou tremendamente, Pai. Sou grata a Deus. Obrigada por esse dia maravilhoso, Pai. Se Jesus voltasse hoje, Pai, eu peço perdão, eu quero ser salva, não só eu, como todos aqui que creem em Deus, Pai. Eu creio, Pai, na Sua palavra. Uma ferramenta tão grande e tremenda, o grande amor, que Ele morreu por mim e por todos aqui na cruz, todos aqueles que crêem, Pai. Obrigada, Pai, por essa palavra linda. Vem abençoando a vida dele, Pai, vem abençoando onde ele colocar a planta dos pés e a mão dele, Pai, tremendamente. Não só ele, como todos aqueles que têm o dom, né, que segue o que ele está pedindo, que não fica mentindo, Pai. Eu sou grata a Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero pedir a Deus que abençoe a irmã Ângela, que chegou aqui trazendo o nosso óleo.